Pessoal, bom dia. Esse aqui é o curso, na verdade não é um curso, é um treinamento para entrevistas oferecido pela Facilita Empregos, que é um braço da Globais, ok? E a gente oferece esse treinamento gratuitamente para você que vai participar de alguma entrevista de emprego e já chegar lá sabendo exatamente de tudo que vai acontecer. Isso acaba gerando uma responsabilidade muito grande para você, porque é como se você recebesse a resposta marcada. Então, se a empresa te dá as respostas marcadas e você chega lá despreparado, ela não pode confiar em você. Adianta o que ela fazer um treinamento se você vai despreparado? Você não preparou nem para sua entrevista de empregos, então é descarte automático. Então, assim, a partir do momento que a gente oferece um treinamento de entrevista de empregos, você tem que chegar lá pelo menos nota 10 nessas questões que vão ser apresentadas para você durante a entrevista de empregos. Cada empresa pode ter entrevistas diferenciadas, mas normalmente essas são as principais questões que rolam numa entrevista de empregos, que vai trazer segurança, tranquilidade para você e vai tornar o processo de entrevista muito satisfatório também para a empresa. Você precisa colocar uma coisa em mente, mas eu já vou entrar logo no treinamento, que aí eu vou dizer o que você precisa ter em mente, ok? Vamos lá. Assim será a sua entrevista, nós explicamos, você treina as respostas, daí encaminhamos você. Uma observação, essa entrevista está disponível pela internet, você pode ler. Esse vídeo é para facilitar a sua vida. Senta aí com sua pipoca e refrigerante, presta bastante atenção que eu vou trazer muito mais informações neste treinamento através do vídeo do que você teria ali através da leitura, tá bom? Vou tentar fazer isso rápido também para o vídeo não ficar muito grande, mas esse treinamento vai constar para o seu currículo, tá? E desse treinamento também vai sair um outro curso gratuito também para ajudar vocês relacionado à inteligência artificial. Agora vamos para o treinamento, que é o que interessa, tá bom? Vamos lá. Leia com atenção, seja objetivo, treine sua resposta até se convencer e nunca minta em nada, ok? Pronto. Vamos começar com as dicas rápidas. Presta atenção. Você pode ter perdido. Eu vou explicar para você. Você vai fazer um processo de seleção, pode ser que a pessoa que veio antes de você já convenceu o cara, a empresa falou, não, esse cara aqui, gostei, vai ser ele, mas essa galera veio aí para fazer a entrevista, então eu vou fazer uma entrevista mais simples com eles, só para eles não perder a viagem e tal. E tem empresa que já dispensa logo, entendeu? Mas se você foi chamado, você só tem duas coisas a seu favor que pode reverter essa situação. É a sua atuação e suas palavras. Então, você tem que entender que você já pode ter perdido, então você tem que caprichar nas suas palavras e na sua atuação, porque você pode conseguir, e eu vou dar um exemplo de como eu consegui fazer a empresa abrir uma vaga para mim na seleção que eu tinha perdido, entendeu? Na Mix. Se você prestar atenção aí, você vai entender como que foi a história. Não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso, mas é um exemplo interessante que pode contribuir de alguma forma para você que está estudando, né, e se preparando. Primeira dica rápida, sua postura é 50% da sua entrevista. Não vá desarrumado, né? Pessoal, é o seguinte, por mais que você esteja preparado, a sua postura é o que vai falar logo de cara. O contratante ou o dono da empresa vai olhar para você e vai ter casos que ele vai falar assim, eu não quero essa pessoa. E vai ter casos que ele vai falar assim, tá, vamos ver o que essa pessoa tem para oferecer. Então a sua postura, ela vem antes das palavras. E a sua postura também vai mostrar como que você provavelmente vai ser dentro da empresa. Tem uma palavra que eles utilizam, cultura da empresa. Então assim, o seu comportamento vai mostrar um pouco de como que você vai ser com relação a seus colegas, com relação às questões lá relacionadas. Então nem tudo é o que você vai falar. Então você tem que se comportar. Primeiro de tudo, não vá desarrumado. Mas tem outro detalhe, não seja exagerado. Terno, gravata, perfume forte, roupas insinuantes, você homem, você mulher. Talvez você ache que você tem uma chance com uma roupa insinuante, causar algum interesse. Mas para as meninas, por exemplo, talvez quem toma a decisão é a esposa do cara, ou o cara tem preocupação com o que ela pode pensar. Então tem muitas empresas que contratam pessoas, eu não posso falar essa palavra, né? O vídeo pode cair, vai estar no YouTube, né? Mas pessoas que não são bonitas demais, entendeu? Porque a mulher do cara tem cisma, entendeu? Ou então o esposo da mulher tem cisma, então isso aí influencia. Não exagere, em alguns casos, a depender da informação que você obter da empresa, se você souber por fora,
talvez seja interessante você nem bonito demais ou bonita demais. Não converse demais, fale pouco. Eu vou conversar um pouco mais porque eu tenho que considerar que quem está assistindo esse treinamento são pessoas que não têm nenhuma base, nenhum entendimento. Então você que já tem um curso superior, tem um pouquinho de paciência, entendeu? Porque eu vou explicar um pouquinho mais. Não converse demais, fale pouco, responda de uma vez. Eu, por exemplo, sou muito prolixo, né? Fala demais, alguma coisa assim. Então o que eu fiz para poder tentar melhorar? Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu tento responder em uma linha e depois eu dou mais detalhes. Então, se a pessoa tiver paciência e quiser me ouvir, ela continua ouvindo, mas a resposta já veio logo no começo, entendeu? Então, responda de uma vez. Demonstre tranquilidade exibindo um leve sorriso com a boca fechada. Não vá dar gargalhada ou parecer sorrir para as paredes. Para não deixar um ambiente muito chato, muito pesado e não parecer que você é estranho, dê um leve sorriso, tipo, sem exagerar demais, sem abrir a boca demais, sem dar gargalhadas. Não pense que você está na sua casa. Você tem que atuar, a verdade é essa, ok? Evite dizer não sei, diga que está sempre aprendendo. Não quer dizer que você não pode dizer que não sabe de alguma coisa, mas você precisa evitar respostas negativas de toda forma. Qualquer tipo de resposta que seja um não, que seja uma negativa, pode ser ruim para você. Então evite respostas negativas, ok? Tenha uma outra resposta alternativa. O entrevistador, ele vai perceber que você tem a habilidade de se esquivar de questões negativas. Isso é muito importante para a empresa porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a empresa não consegue oferecer tudo que o cliente quer e você precisa esquivar dessas questões com respostas inteligentes. Então ele vai perceber isso. Nunca diga que chega atrasado. Nunca entregue seus pontos fracos, jamais faça isso. Empresa nova, vida nova. Eu vou acrescentar aqui, não existe misericórdia, a verdade é essa, entendeu? Ninguém vai ter pena de ninguém, então nunca entregue seus pontos fracos. Trabalhe eles para você melhorar e tal. Mas quando alguém perguntar, você vai dizer o quê? Seu ponto fraco é ser perfeccionista demais? É ser detalhista demais? Você entendeu? Qualidades exageradas é um ponto fraco. Bom, é isso que normalmente as pessoas mais preparadas fazem, entendeu? Então você vai fazer isso também. Jamais acuse a empresa anterior, nunca conte uma fofoca na entrevista. O cara que está ouvindo vai pensar, se ele está falando da outra, vai falar da minha também. Então você não deve fazer isso, nunca acuse a empresa anterior, entendeu? Quando você for falar de algum ponto negativo, fale de uma coisa que você ajudou a resolver. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava na concessionária, demorava demais o processo de atendimento, porque você tinha que simular, fazer cálculo. O que eu fiz? Eu construí uma tabela com simulações prontas, dezenas de simulações, fez 250 simulação para R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$2.500, R$3.000, R$3.500, até R$10.000, entendeu? E as parcelas prontas. Então, quando o cliente falava, como é que eu faço? Já tá aqui. E o que eu preciso? Aí eu tinha um papelzinho lá, ó, CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de renda, tal. Você precisa disso aqui. Comprovante de renda, eu já colocava lá. Decore, né? Decore era por último, extrato bancário, que é o mais forte, contra-cheque, segundo lugar, e decore do contador. Então eu já falava para a pessoa, já tô um X de ok, por quê? Se você não tiver um extrato bancário, você tem? Eu não tenho nada na conta. Ok. Então talvez você tenha um contra-cheque. Você tem? Eu não trabalho com carteira assinada. Então sua única alternativa é um decore, uma declaração de contador. O contador vai lá, emite uma declaração, você paga R$150, R$300 e tal. Você tem que fazer esse decore, ele é válido e aí vai servir como seu comprovante de renda. Entendeu? Então assim, na pior das hipóteses, você tem um decore, entendeu? Então eu já deixava tudo pronto para a pessoa falar, uau, só falta basicamente um comprovante de endereço que eu tenho que pegar ali, já está praticamente pronto. Então o atendimento era rápido, era um problema e eu resolvi. Aí você vai fazer a mesma forma. No caso, nunca vai acusar a empresa, você vai dizer que tinha um problema e que você fez alguma coisa para resolver. Se foi bem recebido ou não, é outro detalhe e tal, né? No meu caso foi muito bem recebido. Só que assim, as pessoas não conseguiam trabalhar com aquilo porque é incrível, as pessoas não têm facilidade de mexer com Excel. Então
Para mim era ótimo. E tenha ao menos 2 perguntas para o entrevistador, ok? Eu acho que já está pronto as 2 perguntas, uma eu garanto. Vamos lá. Agora começa a entrevista de verdade, tá bom? Isso. Pronto. Bora. Agora começa a entrevista de verdade. Primeira coisa de tudo, fale sobre si. Você tem que saber falar sobre você, coisa rápida e objetiva. Essa pergunta é obrigatória e deve ser muito bem praticada, treinada, para uma resposta sucinta, direta e, acima de tudo, que valorize o seu perfil profissional. Nada de inventar coisas na hora, treine suas respostas, nunca demonstre fraqueza, isso não é ser humilde, é ser... acho que eu posso falar essa palavra, entendeu? Também não se exalte como o melhor. Aconteceu numa seleção que o cara se exaltou como o Deus que conseguia solucionar aquele problema, foi uma coisa estranha mesmo. Mas eu acho que ele aprendeu depois disso. Demonstre que você gosta de aprender, diga que foi bem educado e que tem boas influências. Tenha 2 em mente caso te perguntem quem são suas influências. E aí use seu pai, sua mãe ou seu professor, né? Seus pais ou seus professores. Ou alguém interessante de destaque, né? Diga que gosta de se divertir, claro, faz parte. E não se aprofunde em nenhum desses temas aqui, não entre em detalhes. Não fale como você gosta de se divertir, diga que você gosta, entendeu? E fale de onde você veio, onde estudou, destaque algo de bonito se você conseguir. Dê espaço para o cara fazer pergunta. Você veio de onde? Você estudou aonde? Estudei no colégio modelo, fiz muitas amizades, ppp, papapá, entendeu? E por aí você vai desenvolvendo um diálogo dentro de fale sobre si. Você tem que saber fazer isso. Presta bastante atenção nessa dica que eu vou te dar, que é uma das maiores dicas do mundo das vendas, porque praticamente você está se vendendo aqui. E tudo que você faz, se você é um nutricionista, se você é um professor, tudo que você faz é vender um conteúdo, apresentar ele. Você está vendendo e você precisa atuar. Quando você está em casa, você é de um jeito, você está na igreja, você é de outro. Você não está fingindo ser 2 pessoas, você está atuando. E tudo na vida é atuar. Comportar é atuar. Um vendedor é o quê? Um ator que decorou um script e executa com perfeição. Ele não precisa inventar nada na hora, entendeu? Ele já sabe qual é o procedimento passo a passo, então ele simplesmente decorou e ele faz isso. Então você é um ator aqui. Você tem que saber falar sobre si, ok? Dê uma olhada nesse texto, prepare sua resposta, escreva. Não quero escrever, pega seu celular, abre um bloquinho de notas, clica no botãozinho do alto-falante lá, e começa a falar, que ele vai escrever para você. Até bom que você não erra o texto, né? E aí, em cima daquilo, você melhora o texto e fala sobre você. Manda para a inteligência artificial, olha, isso aqui é sobre mim. Ajeita esse texto para ficar bem legal. Ele vai ajeitar, você tem que saber usar a inteligência artificial. Quais são seus objetivos a curto e a longo prazo? Seja específico e tente aproximar de alguma forma os seus objetivos aos da própria empresa. Veja, a sua resposta não pode distanciar você da empresa. Eu quero ser programador. A empresa não tem nada a ver com isso. Poxa, entendeu? Então, que tal a empresa focar numa pessoa que quer ser um vendedor? Porque ela precisa de um vendedor, então alguém que quer estudar, sei lá, administração, contabilidade, vai ter mais proveito. Então, tome cuidado. Você vai fazer o quê? Qual é o ramo dessa empresa? Ela está contratando quem? É um vendedor? É um balconista? É alguém para trabalhar dando entrada com nota fiscal? Então, procure um objetivo que aproxime você da empresa, ok? Para a empresa falar, interessante eu investir nessa pessoa. Ela vai estudar e vai ser benefício para mim, entendeu? Tudo isso aí interessa. Beleza. Isso significa que você precisa ler sobre a empresa antes da entrevista. Isso é o mínimo que você deveria fazer, ok? Respostas como ganhar bem ou aposentar-se são totalmente proibidas. Na final do Jovem Aprendiz com Roberto Justus, o candidato ele perdeu o primeiro lugar porque ele disse que queria se aposentar bem. E o outro cara que estava disputando com ele falou que queria abrir uma marca de carros no Brasil. Aí Roberto Justus falou, você é louco querer abrir uma marca de carro no Brasil, com o custo Brasil, com a dificuldade que é monstruosa, colossal de você ter uma marca no Brasil, mas ainda assim é melhor uma pessoa que pensa dessa forma do que alguém que pensa em se aposentar. Você entendeu? Como é que suas respostas pesam? É isso. Mas diga que deseja realizar algo grande na vida. E aí eu tô falando de um estudo, uma viagem, uma aquisição de valor, casa, um carro e tal. E que essa empresa vai te ajudar a conquistar isso. Então coloque um objetivo
ali e faça a empresa se sentir participante disso. Muito interessante. A pessoa vai gostar da pessoa que você é, o contratante, entendeu? Não só do profissional que você pode ser. E isso é porque, teoricamente falando, ele tem um processo de treinamento. Então, o profissional que você pode ser depende muito do treinamento interno, ok? Terceiro, o que o levou a enviar currículo para esta empresa? A pergunta também pode ser sobre o que levou você a participar do processo de seleção desta empresa. Presta atenção, porque essa questão aqui vai dar para você a oportunidade de você mostrar que fez o trabalho de casa. Pode ser que você ganhe a vaga nessa questão aqui. Veja bem, eu vou mostrar para você, não sei se eu consigo mostrar ao vivo, né? Bem, vamos ver. Aproveite para demonstrar que fez o seu trabalho de casa e fale sobre a atividade da empresa e a forma como o posicionamento dela a torna uma empresa de elevado interesse para qualquer profissional. Eu verifiquei que essa empresa trabalha com tal coisa e é interessante a gente conseguir trabalhar numa empresa dessa, porque eu sei que tem crescimento, eu sei que tem oportunidade, eu sei que a empresa está querendo crescer, não é uma empresa que está satisfeita ali, não quer crescer, não quer melhorar, não quer inovar, e eu sei que essa empresa quer. O cara da empresa ouvindo você falar isso, interessante. Como assim você estudou minha empresa? Entendeu? Ele vai querer falar mais com você. E aí, quando você cria interesse no cara que está te entrevistando, você está aumentando sua pontuação. Naturalmente, para responder essa pergunta, essas questões, né, é preciso fazer previamente uma pesquisa sobre a empresa. Vá ao site institucional, faça pesquisa usando mecanismo de busca, leia entrevistas ou leia revistas especializadas nesse setor, né, e converse com pessoas que trabalham ou já trabalharam lá. Analise a vaga que ela está oferecendo, o ramo de atuação da empresa e fale sobre algo que está relacionado. Como é que eu vou obter dados das empresas? Eu vou tentar mostrar para você aqui ao vivo, se der certo, bom, se não der certo, paciência. Você vai abrir o ChatGPT, a gente vai fazer um teste aqui, entendeu? Aí você vai meter um script, um prompt, chama prompt, né? Qualquer pergunta é um prompt. Eu vou fazer um processo de seleção para uma empresa de Guanambi chamada Brasmáquinas. Eu vou usar o ChatGPT para me dizer algumas informações sobre essa empresa. Então o prompt vai ser o seguinte. Eu escrevi um prompt da seguinte forma. Oi, ChatGPT, né? Tem uma empresa em Guanambi chamada Brasmáquinas. Eu vou fazer uma entrevista lá e eu quero mostrar que fiz meu dever de casa pesquisando sobre a empresa. Me fale tudo que eu deveria realmente saber sobre esta empresa. Eu mando esse prompt e o ChatGPT vai fazer pesquisa. Inclusive, ele pode fazer pesquisa na internet, em alguns casos, né? Que ótimo saber que você está se preparando. Beleza, tome aqui. Aí vai fundação e sede, o ramo de atuação, missão, visão, valores, compromisso com sustentabilidade e inovação. Ela trabalha com energia solar, investe no setor, promovendo eventos como a primeira feira de energia solar da Bahia. Não sabia disso. Realizada em Guanambi para divulgar e incentivar, tá? Inovação em atendimento. Modernizou a loja em 2022. A Brasmáquinas oferece uma ampla gama de produtos, né, incluindo bombas submersas de marca própria. Gili, eu não sei ler esse nome, né? Tem que ver qual é a pronúncia, mas ela tem uma marca própria de bombas. Então não é propaganda, não. Isso aqui é ao vivo, treinamento, viu? Equipamentos de irrigação, ferramentas e equipamentos de energia solar e é concessionária Steel. Eu já vou chegar lá sabendo disso tudo. Não, você pesquisou sobre a minha empresa e aí o que você ficou sabendo? E aí você vai falar o que para ele? Eu percebi que vocês têm aí desde 1995, então vocês têm uns 30 anos de mercado, 29, 30 anos, e nesses 30 anos a concorrência cresceu, então vocês continuaram líder de mercado, o que significa que vocês têm estratégia, e não sei se você está mantendo ou o que está acontecendo com o mercado atual, mas eu iria participar disso, que seria muito interessante. Eu vi aí que vocês têm uma marca de bomba própria e tem uma coisa interessante a ser explorada nisso daí. E eu vi que vocês fizeram a primeira feira de energia solar da Bahia, o que demonstra a atitude da empresa em expandir o mercado, em explorar esse mercado muito interessante. Mas com relação a essas, por exemplo, a essas bombas, e aí vocês produzem no Brasil?
Ou vocês fizeram um acordo com grandes fabricantes chineses que já têm tecnologia de mercado e elas produzem e mandam para você com a sua marca? Porque eu sei que tem empresas que fazem isso, empresas inclusive marcas de óculos, que produz tudo lá na China, mas já vem com sua marca, e vários produtos é assim, entendeu? Eles colocam sua marca no que você quiser, você pode criar uma marca de celular lá se você quiser. E aí o cara vai falar assim, nossa, interessante, como ele tem uma visão, mesmo que não está certa, mas ele tem uma visão, entendeu? E eu sei que um dos caras lá já viajou para Dubai, por que não ele não teria ido para a China também? Então, talvez não, mas ele pode falar, interessante, isso que você falou, a gente pensou nisso, mas ficou melhor produzir aqui, ou então fazer isso, ou então trazer dos Estados Unidos, por aquela razão, o que você teria feito? Talvez ele acabe estendendo a conversa para você, para ver até que nível você consegue ir, talvez não foi uma coisa decorada também, né? Mas só de você chegar nisso já demonstra quanto você é diferente daquela galera que tá lá fora esperando para falar de currículo, você entendeu? Então, assim, quando você explora, você demonstra capacidade de você expandir e de você se aprofundar, de você absorver, entendeu? Os valores da empresa, os projetos da empresa, o objetivo futuro da empresa, alinhando ali com o seu interesse. Interessante, né? É diferente, entendeu? Você está se mostrando um verdadeiro vendedor, a verdade é essa. O cara vai ter interesse, se essa pessoa tem interesse na minha empresa, eu já tenho interesse nessa pessoa. Então, assim, é um exemplo simples, beleza? Você vai usar da forma mais apropriada, porque nem todas as empresas têm informações na internet. Talvez você tenha que entrar no site e pesquisar, entendeu? Mais dados. Mas é mais ou menos assim que funciona, você entendeu, né? Pronto, tá ótimo. Vamos seguir aqui. Obrigado para as máquinas. Meu Pix é 7791310139. Brincadeira, né? Ou não. Vamos lá. Respondido, passou essa parte aqui. Qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje? Voltando para a realidade mesmo, que você ainda está no meio de uma entrevista, né? Então, o que se pretende com essa questão é que os candidatos sejam capazes de identificar uma situação em que tenham sido confrontados com um problema ou dúvida e que tenham conseguido analisar alternativas e consequências para tomar a melhor decisão. Para as pessoas que não têm experiência, isso aqui é bem mais difícil. Mas se uma pessoa que não tem experiência conseguiu dar uma resposta interessante, quem tem experiência tem uma grande responsabilidade. Você tirar da sua experiência alguma coisa que você, entendeu? Teve que tomar uma decisão, foi algo difícil. Por que foi difícil? Porque eu tinha que escolher se eu trabalhava ou se eu estudava. É uma decisão difícil. É porque eu tive que me virar, é por causa disso, é por causa daquilo. Você vai tentar encontrar na sua vida isso e se preparar antecipadamente para você dizer. Talvez não seja algo muito grande, mas você não precisa mentir, é verdade, entendeu? Não precisa ser algo tipo, eu tive que decidir se eu abrir um CNPJ e abrir uma empresa na China. Não é uma coisa muito grande assim. É alguma coisa que você teve que lidar para a empresa entender, né? Como que você analisou a questão, se você procurou ajuda ou não, entendeu? Porque às vezes você tem que procurar ajuda e tal, né? Então é isso, você vai pensar. Eu gostaria de ter um exemplo melhor para você aqui, deixa eu pensar um segundo. Pronto, uma decisão difícil, não vou dizer que é a mais difícil, não precisa no fundo ser a mais difícil, né? Mas, apesar dele perguntar qual foi a mais difícil, mas uma decisão difícil que eu tive que tomar foi querer ser vendedor. Por quê? Eu havia conseguido um emprego na Bahia Solo, na parte de assistência técnica, legal, escritório, batia nota fiscal, atendia uns clientes ali com o Dário, que era um monstro nas vendas, um cara fantástico, eu ficava impressionado e eu falava assim, cara, eu quero ser vendedor. Só que o cara era muito bom, dominava tanto que difícil, não tinha espaço para mim, a verdade era essa. E eu queria trabalhar com vendas, ser forçado, então eu acabei saindo de um emprego estável, bacana, que tinha uma galera incrível, top mesmo, uma galera muito alto nível, para eu conseguir uma experiência, que era a experiência de vendas. Foi aí que eu fui trabalhar numa concessionária de motos, a Vizuki, concessionária Suzuki, que foi a experiência, porque você vender Suzuki em terra de Honda e Yamaha, aqui em Guanambi, né? Era muito difícil, você tinha que saber mais da Honda e da Yamaha do que os próprios vendedores da Honda, entendeu? E consórcio, que você vende um produto que o cara não vai pegar aqui na hora, ele vai pegar daqui 3 anos, 4 anos.
Então, assim, você tinha que ser muito bom. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma equipe monstruosa de vendas. Tipo, cobras criadas na venda. O pessoal era incrível. Eu ficava impressionado. Eu falei, cheguei no lugar certo. Me tornei um vendedor. Aprendendo, tipo, com os melhores, literalmente. Então foi incrível. Foi uma decisão muito difícil, entendeu? Já cheguei a alguns momentos a pensar em arrepender, porque era muito tranquilo lá no outro emprego. E eu entrei nessa parte quando eu lembro toda a experiência que eu tive, e os clientes, e como você impacta os clientes e faz muitos amigos e se torna uma referência. Para você ter uma ideia, uma vez eu cheguei numa entrevista de emprego, fiquei ali fora esperando, era num local aberto e tal, e tinha alguém já sendo entrevistado pelo cara. Aí, quando eu fui passar com o cara, ele falou assim, você conhece o cara que estava aqui sendo entrevistado? Eu falei, não conheço. Eu já vi ele é conhecido de vista, mas não somos próximos, entendeu? Aí ele falou assim, quando esse cara viu você sentado ali, ele falou, aquele menino vai fazer parte vai fazer entrevista? Aí eu falei, ele vai ser entrevistado, é o George. Aí ele falou, aquele cara é um dos vendedores mais respeitados e conhecidos aqui da cidade, aquele cara, ele é muito bom e tal. Foi o que o rapaz falou pro cara que tava entrevistando, e o cara apontou pra mim e eu fiquei impressionado, porque às vezes você não acha que as pessoas estão observando e que tem alguém que te dá um valor, mas no final das contas tem um ou outro que te admira realmente, né? Então se você se esforçar, vai ser assim também. Então assim, muitas vezes você procura uma experiência e é uma decisão difícil. Se você conseguir fazer uma resposta que destaque esse lado, você está procurando uma experiência maior e não sei o que e tal, vai ser muito bem visto pela empresa, beleza? Então fica aí essa dica aí, interessante, na minha opinião, né? O que você procura em um emprego? A quinta questão. As possibilidades de resposta são várias, vamos lá. Desenvolvimento profissional e pessoal, né? Desafios, envolvimento, participação em um projeto ou organização de sucesso, contribuição para o crescimento da empresa, etc. Foque em uma, não vai usar todas. Escolha uma, desenvolva uma bela de uma resposta. Tem umas duas ali também para contribuir, porque às vezes não é uma só, não, quero desenvolver. Eu acho que essa empresa vai ter oportunidade para crescer. Eu vejo que algumas pessoas aqui falam, os funcionários falam tão bem da empresa. Então eu acho muito interessante. Legal, você conversou com os funcionários? Não, esse aí engancha, entendeu? Então se você puder, converse. Como que é trabalhar aqui? É legal, visita a empresa assim, antes da entrevista. Faça uma visita na empresa, dá uma olhada, converse com os vendedores. Aí depois você pode falar isso, porque sim, eu vim aqui disfarçadamente, só para puxar papo com os vendedores e ver o que eles falam da empresa, entendeu? O cara vai achar isso, o que eu posso dizer, isso prudente, esperto, astuto, legal, essa pessoa tem atitude, gostei dessa pessoa aqui, entendeu? Tudo isso vai ser interessante para você. Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazo definido? Mais uma vez, para quem não tem uma experiência anterior é difícil, mas isso significa que para quem tem experiência anterior é muito mais responsabilidade. Porque se alguém que não tem experiência treinou bem a resposta e chega lá e legal, a resposta desse cara é bom, o cara que está contratando fala, essa pessoa nem tem uma experiência anterior, mas ela soube falar. A outra já tem 3 experiências anterior, mas não soube falar, ser capaz de trabalhar sob pressão, não teve uma resposta boa, ou seja, a comunicação dela não é clara. Então, eu acho que é melhor eu ficar com essa pessoa que a comunicação é mais clara. Meio que ela não tem uma experiência anterior, porque eu posso treinar ela, não importa tanto assim a experiência anterior. Entendeu? Então, tem, não tem? Respostas claras. Presta atenção nessa. Um não a essa pergunta pode destruir completamente suas chances de ser o candidato escolhido. Dizer que não sabe trabalhar sob pressão vai ser embaçado, ainda mais se forem empresas que trabalham com muita pressão. Entendeu? Demonstre-se capaz de trabalhar com prazos e dê exemplo de situações vividas em trabalhos anteriores ou pode ser até em trabalhos da escola. Você não tem outro recurso? Usa a escola, meu amigo. A experiência que eu tenho anterior são em trabalhos da escola ou da universidade. Muitas vezes a gente tinha um conteúdo complicado para poder aprender e era muito difícil.
E aí a gente dividia, só que algumas pessoas não conseguiam, deixavam na mão, e aí eu tinha pouco tempo para me correr, aprender aquilo. Às vezes eu tinha que fazer o trabalho todo e apresentar sozinho, entendeu? Porque eu estava pensando no meu resultado. Então, assim, eu acredito que eu tenha condição de trabalhar sob pressão, mas eu acredito que numa empresa é mais fácil. Por quê? Porque você tem uma equipe de pessoas qualificadas, entendeu? Por mais que pode acontecer de você ter que cumprir um prazo que está atrasado, você não é que nem o colégio que o cara fala, não vou, dane-se, eu vou perder, dane-se, e te deixa na mão totalmente. É diferente. Então, essa empresa aqui, eu vejo que ela é organizada, você já bota a responsabilidade na empresa de ter pessoas qualificadas também. Essa empresa tem X anos de mercado, desde 99, é uma empresa qualificada, tem profissionais bem treinados. Eu vou trabalhar com algum tipo de pressão, mas não de irresponsabilidade dos outros, de jogar nas costas dos outros, assim. Eu creio que eu vou ter muito mais facilidade nessa empresa do que eu imagino que aconteceu nas minhas experiências anteriores, entendeu? Então você usa uma resposta para alavancar a possibilidade de você estar lá dentro. Caso não tenha experiência anterior, diga que muitas vezes você não conta com a ajuda dos colegas em pesquisa e tem que fazer tudo sozinho, pesquisar, desenvolver, apresentar. Acredite que uma boa equipe pode amplificar muito mais suas habilidades, né? As habilidades de uma pessoa diante dos desafios. Não baixe a cabeça, porque o empregador sabe que você não tem experiência, porque você já colocou lá, não tem experiência e tal, e achará essa resposta uma boa sacada, mas não deve demonstrar isso para você. Ele provavelmente não vai ficar demonstrando que você foi impressionante, pode ser que ele faça isso, né? Mas você tem que ser e manter a postura, ok? Seguindo. Bom, sétimo. Gente, eu tô até tentando ser rápido, mas fazer o que, né? Se você está assistindo esse vídeo, paciência, né? Você não tem por que correr, a verdade é essa. Dê-nos um motivo para escolhermos você em vez dos outros candidatos. Muito interessante isso aqui. Esta é sempre uma das perguntas mais complicadas, mas o que se espera é que o candidato saiba vender o seu produto. Ou seja, deverá focar-se na sua capacidade de valorizar o seu perfil como mais adequado para aquela função, destacando como poderá trazer benefícios e resultados para a empresa. Crie uma resposta aqui. Essa é a mais importante. Venda seu peixe. Então, assim, você não pode desqualificar os outros, entendeu? Porque vai parecer um antijogo. Os outros também não vai estar ali para se defender e tal. E também você não conhece totalmente os outros, você não entrevistou eles. Você precisa qualificar o seu perfil. Então, se você não sabe o que a empresa está procurando, vai ficar difícil. Por isso, você tem que estudar a empresa antes. Eu acho que talvez aqui entre como eu conseguir fazer a empresa criar uma vaga para mim. Olha, eu sei que você está procurando um profissional aí para trabalhar com assistência técnica. Eu já trabalhei com vendas externas. Eu tenho muito contato com as pessoas, eu tenho facilidade de falar. Então, com o treinamento adequado, você não vai ter nenhum problema com essa questão de falar com o cliente, trazer soluções para o cliente, tal. Você vai fazer o seu esforço. Numa seleção que eu estava participando, no caso da Mix, foi maravilhoso, incrível. Fiquei sabendo, fui lá fazer a seleção, tinha vários técnicos na sala. Eu comecei a analisar os caras e comecei a conversar naturalmente, mas eu estava analisando eles, né? E um dos caras tinha sido formado em Vitória da Conquista, em TI. Era, acho que, o mais preparado da turma. Eu tinha estudado por revistinha e internet, né? Enfim, mas eu tinha feito algumas coisas interessantes. Então, quando cheguei na entrevista, eu falei, eu vou até onde dá pra mim, porque eu sei que esse aqui tá formado, o cara faz trabalho pra Caixa Econômica, o nível desse tá muito alto. Eu sei que não dá pra mim, mas bora lá, eu quero ver até onde eu vou. E aí eu cheguei até no final, eu e ele. E quando eu cheguei no final, o dono da empresa aí entrevistou a gente, que até então tinha sido o Rodrigo Leão, um cara fantástico aqui do mercado. E aí o dono da empresa falou com a gente, na entrevista foi muito legal. E quando ele terminou de me entrevistar, eu falei, mas vem cá, eu posso te entrevistar agora? Aí ele falou, achou estranho. Aí ele falou, pode, velho. E nisso eu falei pra ele, ó, vou ser bem honesto contigo.
a vaga que você está procurando é para trabalhar com isso aqui, fazer isso, tem que ter noção de TI, tem que ter noção disso. E tem um cara de todos os outros que eu estava analisando, que eu conversei com todos, que é o qualificado. A verdade é essa, ele acabou de formar, ele já faz trabalho para a Caixa Econômica, que eu não sei se ele comentou com você, mas ele faz esse trabalho e tal. Então o cara é ninja, e eu entendo que ele é a melhor escolha para você. Aí o cara encostou na cadeira e ficou me ouvindo. Tipo assim, realmente é isso mesmo, né? Só que eu queria saber se na empresa você não teria uma vaga que pudesse me encaixar. Vou te mostrar uma coisa, eu peguei um CDzinho, aquele CDzinho pequenininho, e eu falei, aqui dentro desse CDzinho tem um sistema. Esse sistema eu coloco no computador e ele abre um sistema operacional virtual em cima do sistema operacional normal. Se não tiver HD, ainda liga o computador e eu consigo ver. Só que normalmente os problemas mais comuns é que o HD trava, dá um erro, precisa formatar. Com esse sistema eu acesso o HD, corrijo ele, eu não preciso abrir o computador, não preciso abrir o notebook, porque eu não faço manutenção em notebook, mas eu não preciso abrir, eu consigo recuperar, formatar e às vezes até instalar o sistema direto lá, salvando todos os dados, sem ter contato com os dados do cliente. Então o cliente fica seguro, ele é um trabalho incrível. Eu traduzi esse sistema do russo, uma parte desse sistema do russo para o português, porque era XML, deu para mim tal, ele entendia essa parada. E ninguém tem esse sistema igual a esse aqui em Guanambi, não. Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Eu falei, pois é, eu tenho esse sistema. Então, assim, isso aqui significa o quê? Que eu tenho atitude, que eu consigo aprender. Talvez você tenha alguma coisa lá para uma pessoa que nem eu. Esse falou assim, rapaz, que interessante, né, que você falou. Peraí, deixa eu ver o que eu consegui. Ele, na hora ali, ele falou, tá, tem essa vaga, mas realmente era do cara, entendeu? O que eu preciso na empresa? Deixa eu ver seu currículo aí de novo. Aí, lendo meu currículo, ele olhou e falou, você trabalhou com estoque na Bahia Solo, meu primeiro emprego. Aí eu falei, gestão de estoque, 2.000 produtos e tal, organizava tudo. Aí ele, tô com problema no meu estoque. Eu falei, achou a solução aqui agora. E eu consegui um emprego lá para trabalhar por um período, né? Não era uma coisa sem prazo, por um período específico, porque era uma vaga para alunos de escola que entrava para poder fazer a sua primeira experiência e tal, mas estava bagunçado e não sei o que, e ele precisava de alguém para ajudar ele, os técnicos na rua fazendo atendimento, ficava difícil. E aí ele me contratou por um período de tempo, eu trabalhei ajudando ele no estoque. Quando fechou os 3 meses, o aluno chegou, ele trouxe o aluno, eu treinei esse cara que é técnico lá até hoje, gente boa pra caramba, e eu saí de lá e com aquele valor comprei minha moto. Então, assim, foi incrível essa experiência para mim, porque não havia vaga para mim. Eu sabia que não havia, porque eu já tinha feito uma seleção antes do cara e vi quem era a pessoa mais qualificada. E quando eu cheguei lá, eu fui com tudo. Não sei se vai contribuir com você de alguma forma, mas você tem que saber vender seu peixe. É isso que eu tô querendo dizer, beleza? Bora lá. Pronto. O que você faz no seu tempo livre? Uma pergunta mais aberta e tal. Seja sincero, mas sobretudo lembre-se de que os seus hobbies e ocupações demonstram não só a capacidade de gerir seu tempo, como também preocupação com o desenvolvimento pessoal e facilidade no relacionamento. Então dizer que você pratica esporte, que você toca, está estudando um instrumento, alguma coisa assim, está estudando uma outra área, tudo isso é muito interessante para você mostrar que você valoriza seu tempo livre, tem uma boa gestão, tem um foco no desenvolvimento pessoal e pode contribuir com você. É uma resposta mais tranquila, fácil de responder, certo? Então, beleza. Quais são suas maiores qualidades? Vamos lá. Isso aqui é o que mostra que um currículo foi baixado da internet. Porque é basicamente a mesma coisa. Facilidade para aprender, proatividade, não sei o que. Você vê que o cara baixou aquilo da internet, na verdade. Aponte aquelas características universalmente relacionadas a um bom profissional: proatividade, empenho, responsabilidade, entusiasmo, criatividade, persistência, dedicação, iniciativa e competência. O que você vai fazer aqui? Lógico que você não vai repetir isso. Gente, esse treinamento não é para você repetir essa resposta. Esse treinamento é para você aprender a criar sua resposta, porque você sabe que vai ter essa pergunta. Então, quais são suas maiores qualidades? Pô, eu sou muito criativo, eu sou meio armengueiro, eu resolvo tudo que eu posso resolver.
eu desenho, entendeu? E isso me dá muita visão. Eu jogo um jogo e esse jogo precisa raciocinar até um certo nível de profundidade, e ele vai achar estranho isso. Como assim um certo nível de profundidade? É porque, por exemplo, se você está jogando, você tem 3 coisas, 4 coisas que você precisa fazer. Então você imagina, eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer isso no tempo certo para já ficar melhor para fazer a segunda coisa. Depois a terceira e a quarta, você consegue calcular até 4 níveis de profundidade. Você consegue ver de forma mais panorâmica um cenário da vida, um cenário de um problema. Facilita para você. Então, na verdade, eu uso isso de forma que traga crescimento intelectual para mim. Eu sou muito refletivo, eu gosto de analisar bem a questão psicológica das pessoas. Não sei se você está falando de suas qualidades, entendeu? Não é mentira, entendeu? E é uma coisa bem elaborada, entendeu? Talvez o que ele possa questionar é que você está muito elaboradinho nas respostas. E você tem que estar. É melhor você ser acusado disso do que você ter que pedir desculpa por não ter se preparado, beleza? E pontos negativos, defeitos, nunca entregue seus pontos negativos. Nunca, vamos dizer assim, demonstre fraqueza. A não ser que você tenha resolvido isso. Então vamos lá. Naturalmente a resposta não poderá ser muito negativa, pois serão poucas as chances para um profissional que diga ser desorganizado, desmotivado, pouco pontual. Assim, o truque é responder partindo daquilo que normalmente é considerado uma qualidade, mas exagerando de forma que pareça um defeito. Ou seja, exigente demais, perfeccionista demais, muito autocrítico, persistente demais, que gosta de entender o processo por completo, etc, entendeu? Então é por aí. Não vai inventar resposta grande de jeito nenhum. Fale, é isso. Mas o que é perfeccionista demais? Porque às vezes eu sou muito preocupado com a opinião dos outros, como que as pessoas vão julgar o meu trabalho, e aí eu acabo tentando ser perfeccionista demais. Interessante. Aí, se o entrevistador achar que você está trazendo uma resposta elaborada para poder fugir da pergunta, ele pode provocar você, literalmente, meio que pirraçar você, vamos dizer assim, durante a entrevista. Por exemplo, você fala a palavra proativo, aí ele pega uma folha de papel, coloca na frente e uma caneta e fala: escreve essa palavra aí para mim saber se você conhece essa palavra ou se você viu em algum lugar. Entendeu? E outra coisa, porque eu preocupo com a opinião dos outros. Legal, mas por quê? E ele, por quê? E por quê? E por quê? Pra ver até que nível você consegue responder. Então você tem que imaginar que a pessoa vai perguntar o porquê. Por que disso? E por que daquilo? E por quê? Porque fica fácil descobrir quando a pessoa só decorou. Porque assim, eu tô dando uma resposta para você, certo? Se você decorar, ele vai descobrir. Você tem que analisar a resposta e preparar a sua resposta e de forma verdadeira mesmo. Se você vê que você não tem essa qualidade, entendeu? Você tem que buscar desenvolver essa qualidade o quanto antes na sua vida, no seu convívio com as pessoas. Comece logo a estudar um instrumento, comece a fazer alguma atividade extra, faça alguma coisa pelos outros e estude algum curso mesmo. Você tem que começar a fazer para você chegar lá e dizer: não, eu faço isso, eu estou estudando outra coisa por fora. Você está estudando o quê? Mas por que você escolheu esse curso? Tem alguém na sua família que faz esse curso? E aí esse cara pode ir buscando até tu engasgar, no sentido de que você tinha uma respostinha decorada, você não pensou no segundo nível da pergunta. Igual aquele esquema do videogame. Você tem que imaginar a primeira coisa, depois um segundo nível, depois um terceiro nível de ação que vai vir depois daquela primeira ou depois daquela segunda. O cara vai perguntar: por que você escolheu isso? Tá, mas tem alguém na família e você não fez um teste vocacional? Por quê? E você não fez um estudo de sei lá o quê? Por quê? E por quê? E por quê? E aí pronto, você enganchou, aí você desequilibrou totalmente. Sua entrevista desanda, você foi até bem lá no começo, numas respostas boas e tal,
mas você enganchou lá na frente, entendeu? Não quer dizer que você vai perder, mas fica ruim para você. Então, seja verdadeiro. Eu não tenho essas qualidades que eu tô vendo aqui ele falar no curso. Desenvolva. Comece pelo menos a desenvolver. Comece lá a desenvolver as qualidades de crítico, de atencioso, de estratégico, de reflexivo, refletindo sobre as coisas. Comece a desenvolver o que você não tem, para você não chegar lá, falar bonito, e se ele fizer uma segunda pergunta em cima daquilo, tu enganchar e aí detonar o resto da entrevista toda. Entendeu? E aí vamos lá. Que avaliação faz da sua última ou atual experiência profissional? Porque às vezes você está fazendo uma seleção, mas você ainda está trabalhando em algum lugar, certo? Então, que avaliação você faz dessa experiência? Você tem que saber falar bem dela. Não, é uma empresa maravilhosa, uma empresa boa, que tem produtos de valor, que tem uma carteira de cliente muito boa. Aí o cara vai falar assim, tá, mas se essa empresa é tão boa, por que você quer sair dela? Porque essa empresa tem alguns problemas. Não existe uma perspectiva maior de crescimento para mim. Eu já cheguei a conversar, mas infelizmente eles dizem que não pode, que não tem interesse e não há perspectiva de crescimento. Eu nunca vou ganhar mais do que o que eu estou ganhando. Entendeu? É um mercado que teoricamente não está indo tão bem assim. Já a sua empresa já tem um mercado muito bom, um mercado mais aberto, que ainda pode ser muito mais explorado. Eu tenho mais oportunidade aqui, está mais relacionado com o meu plano de vida. Você entendeu? Então você literalmente você escapa das armadilhas que o cara vai jogar para ver onde que você vai pisar, beleza? Bem, se começar a apontar defeitos ao seu emprego anterior, correrá o risco de um entrevistador achar que o mesmo poderá acontecer no futuro em relação à empresa dele, né? Por fim, são só 12 questões. Até hoje, quais foram as experiências profissionais que lhe deram maior satisfação? Nem todos vão perguntar isso, mas é bom você ter. O que você poderia falar assim, de interessante nessa entrevista? Eu acho que eu posso falar das experiências que me deram mais satisfação de trabalhar. Nas empresas onde eu trabalhei, eu não precisava mentir. Isso é uma coisa maravilhosa. Todos os meus produtos eram produtos bons. Meus clientes, eles sabiam o que queriam. Entendeu? Muitos tinham dúvida porque existem produtos concorrentes fortes, eu tinha que ser bom. Então, isso aí me dava muita satisfação, entendeu? Então, seja qual for sua resposta, justifique bem os motivos. Tente mencionar as mais recentes e que estejam mais alinhadas com os seus objetivos profissionais. Então, aqui é onde você fala sobre o que deixa você feliz numa empresa. Entendeu? Tinha uma equipe boa no meu primeiro emprego, que era incrível, a pessoa sempre me ajudava, e aí eu cresci muito. Eu saí de lá porque eu queria ser vendedor, e eu saí dessa empresa de vendas porque eu tinha outras oportunidades e eu queria crescer. E é isso, entendeu? Vai ver um currículo de um grande profissional do mercado, 50 empresas no currículo dele. Entendeu? Porque ele não fica em lugar nenhum, não, porque ele está procurando experiência, porque ele está procurando expandir expandir o currículo dele, expandir as experiências dele, expandir a visão de mercado dele, porque ele está procurando expandir a visão de mercado dele. E porque é interessante, um cara bom é isso, cara. Ou ele fica a vida toda ali como funcionário público, ou ele vai participar de vários negócios. E muitas vezes aquela pessoa quer ter um negócio próprio, então quanto mais experiência ele tem, mais interessante para ele e tal. Então é isso aí. Por fim, vem a parte de perguntas que você faz ao entrevistador, ok? Mas lembrando que essas são só algumas das principais questões, pessoal. Você pode até achar uma ou outra a mais na internet, mas basicamente essas são as principais, tá bom? Vamos para perguntas que você pode fazer para o entrevistador agora. Existem 2 perguntas que você pode fazer para o seu entrevistador que é muito interessante, importante. Como funciona o processo de treinamento dos recém-contratados em sua empresa? E aí você fala, eu gostaria de saber como que é o processo de treinamento, porque eu já percebi que muitas empresas não têm. Elas deixam muito a Deus dará, a sorte do funcionário
É verdade que cada funcionário, se ele tem interesse, ele vai correr atrás. Mas se a empresa tem um processo de treinamento, isso é muito rápido. E a pessoa fica, digamos assim, ela fica, é como se fosse uma apadrinhada da empresa. A pessoa fica agradecida, entendeu? Se a empresa trata ele bem, ele vai pensar duas vezes caso ele receba uma oportunidade, porque acontece muito. Se você é um bom profissional, outras empresas querem puxar você. Isso é muito comum. Só que você pesa, poxa, que eu sou bem tratado aqui, eu recebo treinamento aqui, eu já conheço o cliente, o procedimento todo. Então, assim, como que funciona o processo de treinamento da sua empresa? Porque você quer saber, aí você explica isso para ele e tal, entendeu? E aí você faz com que o cara pense, eu não tenho bem o processo de treinamento, né? Você fala, porque na outra empresa que eu trabalhei também não tinha. E aí, toda vez que tinha um problema, a gente tinha que ir pro cara mais experiente, pedir para ele resolver. E esse cara ficava chateado porque ele ganhava o mesmo salário, vamos dizer assim, mas resolvia os nossos pepinos até que a gente aprendesse. Só que a empresa tinha muita rotatividade, então sempre tinha um aprendendo. Então, o que acontece? Eu montei um material. Toda vez que tinha um problema para resolver, eu anotava o problema e anotava o passo a passo da solução completa. Então eu comecei a perguntar menos, e muitas vezes tinha uma solução ali, mas eu tinha que perguntar de novo, porque a forma de resolver era diferente. Eu não sabia. E aí a coisa melhorou e tal, mas uma empresa que não tem um processo de treinamento dificulta para o novo candidato. E se eu sei que sua empresa tem, eu já sei que vai ser muito mais fácil ainda. Para mim vai ser melhor ainda. Eu vou aprender mais rápido, eu vou valorizar mais o tempo da empresa, você vai poder ficar mais tranquilo também. E se isso eu já sei que não tem, eu já sei que eu vou ter que criar. Aí o cara já vai, ele vai criar, entendeu? Inclusive numa empresa que eu trabalhei, eu fiz isso. E anotei todos os procedimentos, todas as respostas, e o mais interessante é que eu utilizei uma inteligência artificial que você carrega aquele documento, chegou a ter 120 páginas de soluções, e aí você carrega aquele documento na inteligência artificial e aí você pergunta para ele como que faz para emitir o XML, como que faz para não sei o que, tal coisa. Só que tem coisa que você já sabe, né? Então você vai perguntar as coisas mais difíceis, mais complicadas. O Cefaz rejeitou uma nota fiscal, ele deu erro tal. É o que mesmo isso aqui? Aí a inteligência vai buscar no documento todo e vai trazer a resposta. Não, deu esse erro, porque você precisa fazer, tá faltando o CNPJ do contador, você tem que ir lá e colocar na parte de lá, vai em tal lugar, assim. Aí, entendi. Então, o documento, somado à inteligência artificial, treinava a pessoa. Você entendeu? Então, assim, para mim foi, inclusive eu tenho esse documento, eu vou usar ele no modelo de treinamento de inteligência artificial. E aí, para a empresa é interessante ter um material que o seu funcionário possa treinar antecipadamente. Quando eu fui ser contratado na empresa de concessionária de moto, Suzuki, eu só sabia que tinha Honda. Eu nem sabia que tinha Suzuki. Só que o gerente, Joedson, incrível, o Edson maravilhoso, e aí ele falou assim: cara, gostei de você, você tá contratado, só que você vai para casa estudar uma semana sobre Suzuki na internet. Tem computador com internet? Tem. Pronto, segunda-feira que vem você vem. E aí eu fui para casa estudar, aprender, e eu cheguei apaixonado pela Suzuki. Foi isso, eu fiquei apaixonado, eu não sabia, grande marca de motos, os clientes super satisfeitos, aquele monte de coisa, entendeu? A mecânica top, japonesa. Então eu aprendi em casa, entendeu? Nem todo mundo tem essa oportunidade, que às vezes as vagas são rápidas. Se a empresa tem um modelo de treinamento e passa para você rapidinho, você pega ali o passo a passo. No Magazine Luiza, você faz uma semana de treinamento, no caso aqui em Guanabara, na parte de cima, uma semana treinando, um monte de coisa, para só depois você descer para poder atender os clientes. Então, o processo de treinamento pode agilizar e resolver um monte de pepino para a empresa, e isso poupa a liderança também. Não precisa você ter um funcionário ali colado no seu novo funcionário para ensinar o básico para ele. Depois que ele já estiver preparado, aí ele vai para a ação e sempre tem alguém ali para ajudar e tal. Isso é interessante, entendeu? Então, beleza. Segunda questão: quais são os maiores desafios que a equipe ou departamento enfrenta atualmente? Saber a realidade da empresa. Por que você está perguntando isso? Para entender onde que você está entrando, para entender qual é a maior preocupação do cara que está te contratando. Por que ele está me contratando?
que aconteceu com o último funcionário? O que está acontecendo com a empresa? Será que ele pode falar isso? Você pergunta de forma bem discreta, né? Qual é o maior desafio que a empresa está enfrentando atualmente? Deixa eu ver o que o cara fala, entendeu? E aí você consegue tirar algumas respostas que você pode acabar usando em seu favor no momento da entrevista. O que faz a sua entrevista diferente de todas as outras e vai dar uma expectativa. E a única coisa que o contratante tem é expectativa. Se você cria expectativa, ele realmente vai ficar interessado em você, entendeu? Então é isso, ser diferente e fazer bem feito vai gerar expectativa. Esse é o treinamento, pessoal. Infelizmente ficou muito longo, mas eu espero que tenha sido divertido, tá bom? E eu não sei se faltou algum caso, mas é bem interessante para você. Vai ter o curso de vendas logo, e no curso de vendas eu vou trazer muitas histórias reais, né, do mundo das vendas, mas eu espero que você possa treinar isso e estar preparado para a sua entrevista. Se você fez esse curso, assistiu esse vídeo, né, pode considerar que você fez o treinamento e, de certa forma, você está pronto. Mas é óbvio que você tem o trabalho de casa aí, né? Fazer suas respostas bonitinhas e estudar a empresa que você vai fazer a seleção. Beleza? Obrigado por acompanhar e boa seleção para todos vocês aí. Valeu!